A partir de agora, você está no resumo com o jurista Kiyoshi Arada, presidente do IBEDAFT, aqui na TV Aberta de São Paulo. Professor Kiyoshi, tudo bom com o senhor? Tudo bem, Walter. Professor, eu queria começar a nossa conversa da semana com a questão da decisão tomada lá no dia 8 de fevereiro, que foi por unanimidade, lá no plenário do Supremo, que considerou a decisão definitiva da chamada coisa julgada sobre tributos. E o IBEDAFT fez uma palestra a respeito sobre a sua presidência, que contou com os juristas Eduardo Jardim, professor Marcelo Campos e o professor Eduardo Alvim. O senhor pode contar um pouquinho que efeitos essa decisão poderá provocar para a gente, professor? Essa decisão surpreendente dos ministros por 7-4, na decisão do dia 8 de fevereiro, causou espanto para o mundo jurídico em geral, porque a coisa julgada é protegida em nível de cláusula pétrea. Então, o que os ministros fizeram foi aquilo que nem a própria emenda constitucional poderia fazer, porque relativizar a coisa julgada não é possível dentro do nosso sistema constitucional. Todavia, os ministros disseram que a coisa julgada que garantiria a você o direito de não pagar a contribuição cessou em 2007, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu em caso contrário, que a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido era constitucional. A partir de então, segundo a tese majoritária, os contribuintes deveriam ter pago. E como não pagou, segundo a explicação do ministro Roberto Barroso, os contribuintes que assim se omitiram teriam feito uma aposta no cassino. Apostaram e perderam. Então, a razão pela qual agora eles deverão pagar retroativamente. Então, essa decisão foi proferida em nível sobre a sistemática de repercussão geral, que surte efeito erga omnes e também efeito vinculante, de maneira que não se circunscreve apenas a contribuição social sobre o lucro líquido, que deu ensejo ao julgamento desses dois recursos extraordinários. Aplica-se igualmente a todas as outras hipóteses em que o contribuinte detém a coisa julgada a seu favor para deixar de pagar, por exemplo, o IPI, o ISS, a contribuição previdenciária. Então, nesses casos, também, em sobrevindo uma decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal, proclamada nos autos do controle concentrado ou nos autos do recurso extraordinário, sob sistemática de repercussão geral, haveria a reversão automática da coisa julgada e, a partir de então, deveria ser pagos esses tributos, né? Até então amparados pela coisa julgada. Então, respondendo a sua pergunta, o efeito é catastrófico, né? Porque não se cinge apenas a contribuição social, que os contribuintes detentores da coisa julgada em 1999, a partir de 2007, terão que pagar retroativamente, respeitada, evidentemente, a decadência. Embora o tribunal não tenha se pronunciado a respeito, mandando pagar simplesmente a partir de 2007, evidentemente que as contribuições sociais de 2019 para trás estão sob o efeito da decadência. Não é? E o que é espantoso, esse acordo, esses dois acordos, julgados, ou melhor dizendo, encerram uma contradição flagrante, porque manda aplicar retroativamente a 2007, ao mesmo tempo que determina a observância do princípio da irretroatividade, anterioridade anual e nonagesimidade. Isso seria correto se tivesse sido dito isso nos idos de 2007, quando se declarou a constitucionalidade da contribuição social. Aí sim, poderia falar da irretroatividade e anterioridade, mas não depois de passado 16 anos, tá? Que implica, evidentemente, o efeito retroativo. Professor,
Agora, o segundo assunto aí que permeou as manchetes dessas semanas foi sobre essa pressão que integrantes do União Brasil, partido de Juscelino Filho, né, sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que decidiu dar uma sobrevida ao político maranhense, né, que hoje comanda a pasta do Ministério das Comunicações. O Filho foi mantido no cargo, apesar dessa série de acusações de uso indevido de recursos públicos. Como é que o senhor vê essa situação? O presidente Lula diz que, enquanto incomprovada as denúncias feitas, que ele pode ser mantido no cargo. E, em havendo comprovação dos delitos, ele, então, seria exonerado. Eu acho que não é bem por aí, né? Porque o homem, em pouco tempo de poder, ele cometeu vários desvios de conduta, né? Quer utilizando o recurso da emenda do relator para asfaltar uma via que corta a fazenda dele. Quer fazendo uso indevido dos aviões da FAB. E, finalmente, recebendo diárias para o seu comparecimento a um leilão de cavalos, né? O que isso tem a ver com as atividades inerentes ao cargo que ele exerce, né? Não tem nenhuma. Então, é como dizia lá o César, né? Antes de Cristo, que a mulher do César não basta ser honesta, tem que aparentar ser honesta, né? E aí, no caso concreto, está longe de aparentar honestidade em face das condutas que ele praticou, né? Volta. Professor Quioche, agora vamos voltar um pouco à questão do Bolsonaro aqui, né? Há uns dias atrás, uma doação da parte do Oriente Médio de reais, né, de joias. E agora teve uma outra denúncia, né, dizendo que o presidente recebeu pessoalmente um segundo lote de joias da Arábia Saudita, que chegou ao Brasil pelas mãos da comitiva lá do então ministro de Energia, o Bento Albuquerque, né? No estojo da relógio, pulseiras, caneta da... Pode ou não pode eles ficar com os presentes? Isso está sendo discutido direto. Há uma praxe no sentido de que, por exemplo, recebido pelo chefe de Estado brasileiro, em função do cargo que ele exerce, não lhe pertence ao erário público. Então, nesse caso, ele cometeu, digamos assim, um crime de descaminho, já que as joias ingressaram no país sem a cobertura cambial. E também caracterizaria um crime de apropriação indébita, porque esses presentes não lhe pertencem ao Estado Federal Brasileiro. Agora, a única diferença é que esse presente não foi encaminhado diretamente, não foi entregue diretamente no Palácio do Planalto, como tem acontecido nas outras ocasiões em que o chefe de Estado brasileiro, estrangeiro, ao visitar o presidente, ele já leva em mãos o presidente. Então, em outros casos, alguns presidentes da República têm se apossado desses presentes dados em nome do Estado, né? Também aí caracteriza, a meu ver, a apropriação indébita, né? Mas, como não houve vistoria da alfândega, porque a mala diplomática é insuscetível de devassa alfandegária, foi entregue diretamente no Palácio, não houve uma repercussão maior na mídia. Professor Quioche, agora um tema que é nevrálgico aqui, né? O ministro Gilmar Mendes está querendo criar a regulamentação das redes sociais, né? Inclusive após aqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Lá em Brasília. O senhor acha que é possível fazer isso? Possível é. Agora, se
é provável é outra coisa, né? Mas que a medida está merecendo uma regulamentação, não há a menor dúvida, né? Nós estamos cansados das falsidades veiculadas pela rede social. Diante de uma informação, você não sabe se é real ou se é fake news. Além da invasão sistemática da sua privacidade, né? Não, quando você está trabalhando no computador, vem um monte de propagandas interrompendo o seu trabalho, né? Isso tudo tem que ser regulamentado, impondo uma sanção civil e também uma sanção penal nos casos declaradamente de informações falsas, né? Professor, para manter o mesmo assunto, o STF diz que firma competência para investigar civis e militares nesses atos lá do dia 8. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esta notícia que foi passada sobre o STF. Tecnicamente está correta a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o crime de que são acusados os invasores de 8 de janeiro são aqueles crimes que, em tese, estariam capitulados na Lei 13.260 de 2016, que define o crime de terrorismo. Não houve aí o crime de terrorismo, mas a mídia diz que todos os invasores são terroristas. E essa Lei 13.260, ele não tem articulação, não tem ligação com a função militar. Então, o que caracteriza a competência da justiça castrense é o fato de o militar praticar o ato delitivo no exercício das funções de militar, que não era o caso. Então, é diferente de um militar participar de um ato infracional. Não é? Então, em tese, está correta a decisão do Supremo, mas, evidentemente, esse fato vai reabrir as feridas e vai aguçar a desarmonia entre o Poder Judiciário e a cúpula das Forças Armadas numa eventual condenação dos militares envolvidos. Né? Professor, hoje a gente está falando pelas redes sociais e é o dia 8, né, que foi declarado pela ONU, Dia Internacional da Mulher, né, que teve lá origem lá naquele movimento de operários, né, que se tornou um evento anual e que é reconhecido pela ONU. Né? Isso lá em mas, sem alongar muito, eu queria que o senhor desse um entendimento se hoje, com essa tamanha desigualdade de trabalho, de salário que recebem as mulheres, dá para fazer essa relação no judiciário e também no poder executivo? Por que as mulheres estão sempre nesses dois lugares, nas lideranças? As mulheres vêm paulatinamente conquistando o seu espaço na sociedade, né? Então, começou com a lei do Getúlio Vargas, que estendeu o direito das mulheres votarem. Vejam só que até lá as mulheres não poderiam nem votar, né? Depois veio o Estatuto da Mulher Casada, que deu uma relativa independência às mulheres. E hoje em dia, é público notório que as mulheres estão ocupando cargos executivos em abundância, né? Na área jurídica, por exemplo, as procuradorias municipais, estaduais e no âmbito da Advocacia Geral da União, a presença da mulher nos cargos de chefia e de direção é simplesmente impressionante. Tivemos um caso aí também no Judiciário. Tivemos uma época em que o Supremo Tribunal Federal era presidido por uma mulher e o Superior Tribunal de Justiça também era presidido por mulher. E, ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da República estava em nome da procuradora Raquel Dodge. Então, a mulher está conquistando seu espaço. Agora, há uma reclamação no que diz respeito à quantidade de mulheres no judiciário, que está longe de se igualar aos
magistrados do sexo masculino, né? E, de fato, aí essa a defasagem. Mas a diferença salarial entre o homem e mulher está sendo gradativamente diminuída, né? Hoje, ainda perdura essa diferença salarial que não tem fundamento, né? Mas a participação da mulher nos cargos importantes, tanto na iniciativa privada como no setor público e também nas estatais, é visível, né? Nos bancos estatais, por exemplo, a presença da mulher em cargos diretivos é palpante. No Banco do Brasil, muito mais da metade dos gerentes são do sexo feminino. E na própria iniciativa privada, CEL, superintendência, etc., tal, são ocupados por pessoal do sexo feminino. Então, e também na política, né? Graças à lei das cotas, né? Então, há uma participação muito grande das mulheres enquanto candidatas, né? Agora, se vão lograr vencer as eleições, é um outro problema, né? Não? Professor Kiyoshi, para aproveitar esses 3 minutinhos que a gente vai fechar o programa, no início eu passei uma obra do senhor, a gente passa lá, o ITBI. O senhor quer dar uma palhinha de novo sobre o ITBI para o pessoal da televisão que assiste a TV aberta, um pouco essa questão da obra, do que se trata a obra e o que é o posto de transmissão de bens imóveis? Não, essa obra que você veiculou é a terceira edição, editada pela Dialética, né? Ele cuida do ITBI desde os antecedentes históricos, depois passa pela sua estruturação na Constituição Federal, a sua disciplinação parcial no Código Tributário Nacional, que não foi atualizado em função da Constituição de 88. Depois ele faz um exame genérico das noções fundamentais de direito tributário, como o fato gerador, a obrigação tributária, o lançamento e o crédito tributário, para ao depois entrar no exame do ITBI propriamente dito, né? E no capítulo final, capítulo 7º, nós trazemos à colação teses bastante polêmicas, né? Procurando interpretar da melhor forma possível, à luz da melhor doutrina, da jurisprudência, espelhando o nosso posicionamento. Então, o livro tem um alcance muito prático, né, pragmático, tanto é que ele é frequentemente citado pelos juízes da Fazenda Pública para decidir a respeito da incidência desse imposto. E também é citado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não? Professor Kiyoshi, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer ao senhor, né? E esperar que na próxima semana a gente converse um pouco mais, né? A gente vai passar agora na TV aberta amanhã, né? Quinta-feira, e esperando o senhor para próximas decisões, sei lá, para a gente comentar mais alguns assuntos que certamente não vão faltar. Tá bom, até a próxima então, Val. Um abraço.